Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre tutela antecipada. Esse instituto importantíssimo. E lembro a vocês que é um instituto relativamente novo. Ele foi introduzido no direito processual civil brasileiro em 1994. Isso por força da Lei 8.952. Então, alterou-se a redação do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973 e introduziu a tutela antecipatória. Na verdade, já existia, não com esse nome, mas para as ações possessórias. A posse, como sabemos, é um direito, talvez seja o direito material mais protegido. Então, desde Roma se permite antecipar a tutela quando se trata do direito de posse e naqueles casos em que a posse foi mal ferida, foi ofendida, foi usurpada, turbada, a menos de ano e dia. Nós não chamávamos ou não dávamos esse nome, tutela antecipatória, liminar. Se a posse foi usurpada, suponhamos assim, e eu então ingresso com uma ação própria, uma ação possessória, um interdito possessório, e se permite me devolver a posse imediatamente, sem discutir a questão da urgência, do perigo de dano. Não, a indagação que se fazia em juízo é: você tinha posse, perdeu a posse, sua posse foi usurpada, foi turbada, enfim, aqui de volta à sua posse, ou mesmo no caso de ameaça. Mas não era chamado tutela antecipada. Como eu estava falando, a tutela antecipatória, esse instituto com esse nome, que se espraia para todos os procedimentos, processo de conhecimentos, procedimentos especiais, até porque não o processo de execução, ela tem esse ingresso no nosso sistema jurídico a partir de 1994. E vamos fazer uma panorâmica da tutela antecipatória, como se encontra no Código 73, darmos uma visão geral do processo cautelar e depois sim, a seguir, vamos falar da tutela antecipada ou tutela antecipatória no NCPC, Novo Código de Processo Civil. É importantíssimo que comecemos a examinar os institutos à luz desse novo código. Que código ainda não é, e portanto não é novo, né? É um código que está por vir, mas esperamos que mais em alguns meses o Senado Federal possa concluir a votação do projeto, que hoje ainda se encontra na Câmara, já com algumas partes, ou pelo menos, desculpem, a parte geral votada, e que vá para o Senado e conclua a votação. Então, em todos os institutos, vamos fazer análise também sobre o enfoque do novo Código de Processo Civil. Estava falando da tutela antecipatória, introduzida no direito brasileiro pela Lei 8.952 de 94, com uma alteração, uma pequena alteração pela Lei 10.444 de 2002. Essa lei, na verdade, introduziu dois parágrafos no artigo 273. Trata da fungibilidade. E falando de fungibilidade, já vamos aqui falar do que se trata. Requeria tutela antecipatória, como antecipação dos efeitos da decisão de mérito, antecipação do direito substancial pretendido pela parte, e às vezes o juiz entendia que não se tratava de direito substancial, e sim de acautelamento do processo, e por via de consequência, acautelamento do processo do direito substancial, e então não deferia. Pedia como tutela antecipatória e ele achava que era tutela cautelar e não deferia. Requeria a tutela como tutela cautelar e ele entendia que era tutela substancial, direito material, e também não deferia. Para evitar isso, essa Lei 10.444 introduziu um parágrafo no 273 que trata da fungibilidade, dizendo mais ou menos o seguinte: ô juiz, pouco importa se o requerimento tenha mencionado tutela cautelar ou tutela antecipada, que é tutela de mérito, né? Tutela substancial, ou vice-versa. Há que se deferir presentes os requisitos, né? E o outro parágrafo trata de um novo requisito para deferimento da tutela antecipada. É quando um ou mais
dos pedidos cumulados restam-se incontroversos. Ou seja, o autor afirmou um ponto. Isso é da teoria do processo. O autor afirma um ponto. O réu pode controverter ou não aquele ponto. Se o réu se insurge contra aquele ponto e há uma controvérsia, o ponto transforma-se numa questão. Bem, há uma previsão no 273, inserido pela Lei 10.444, naquelas hipóteses em que não há controvérsia sobre um pedido ou parte desse pedido, sobre um ou mais pedidos cumulados. E aí se permite ao juiz antecipar os efeitos da tutela. Quanto àquela parte em controvérsia, então já fica antecipado os efeitos da decisão de mérito. Já adianto que houve pequena modificação neste particular, porque como está no novo CPC, o código que está por vir, quando se tratar de pedido em controvérsia, total ou parcialmente o pedido, não será caso de antecipação de tutela, mas será caso de julgamento antecipado do mérito, julgamento parcial antecipado do mérito. Há que se por fim ao dogma de que cada processo contém uma só sentença e que a sentença deve apreciar todos os pedidos. Não. Na nova sistemática, e hoje também já pode ser feito assim, embora prevalente ainda esse dogma, pode-se decidir a demanda por partes. Há então dois pedidos, pode-se decidir um porque ele está em controvérsia e o caso seria de julgamento antecipado parcial do mérito. E caímos naquela questão das sentenças parciais. E um processo poderia ter uma, de regra tem pelo menos uma sentença, duas, três ou mais. Possibilitaria fatiar os pedidos. Mas voltemos ao nosso tema. Estamos falando então de tutela antecipatória e numa visão do Código de 1973. E nessa visão do Código de 73, para se deferir a tutela antecipatória, precisa de uma prova inequívoca. Na verdade, não é uma prova, não se trata de uma prova inequívoca, senão seria o caso até de julgar completamente a demanda. Mas uma prova que se permita a verossimilhança, que permita ao juiz inferir a plausibilidade do direito substancial invocado. É isso que importa. Uma prova que, embora equívoca, que leve a essa conclusão. Então precisa dessa prova que leve à plausibilidade, que leve ao fumus boniuris. Pouco importa assim os nomes, embora parte da doutrina fique aí distinguindo que fumus é menor que plausibilidade, etc. Mas para que tenha uma visão prática do direito, como eu sou uma pessoa de fórum, você não fica medindo assim. Parece-me que no final do processo a parte terá direito. Então, eu vou deferir a tutela antecipatória se presente um outro requisito, do perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Tudo leva a crer que o autor tem direito, e ele está pleiteando aqui uma tutela antecipatória, ou seja, quer que antecipe os efeitos da decisão de mérito. Então, além dele ter o direito potencialmente a favor dele, tudo indica que está a favor dele, ainda dá esse perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Esse perigo de dano irreparável ou difícil reparação que se não se exige para as ações possessórias de força nova expoliativa que nós já falamos. É tutela antecipatória. Para as de força velha, mais de ano e dia do esbulho, da turbação ou da ameaça, aí sim teria que recorrer a essa tutela antecipada do 273. Mas fiquemos aí no 273. Então, com esses dois requisitos, verossimilhança, mais o perigo de dano irreparável e difícil reparação, hoje, na sistemática atual, se defere a tutela antecipada. Também permite-se deferir a tutela antecipada, e aí bastaria um só requisito, que é aquele do abuso do direito de defesa ou do manifesto caráter protelatório por parte do réu. Ocorre naquelas hipóteses em que o réu abusa do direito de defesa. Isso é dificílimo de verificar. Até onde vai a amplitude do direito de defesa, constitucionalmente garantida, e até que ponto essa garantia fundamental da amplitude do direito de defesa se transmuda para abuso. Isso é difícil, eu confesso que eu nunca
nunca enxerguei, eu nunca apliquei esse dispositivo em todo o tempo que eu atuei e ainda atuo no fórum. Agora não mais como juiz, como desembargador, mas sim como advogado. É muito difícil verificar, mas ocorreria, em tese, naquelas hipóteses em que o réu, abusando desse direito de defesa, que é difícil aquilatar, e ele então arrola a testemunha aqui e acolá, tem que ouvir alguém na Alemanha, outro no Irã, e vai daí por diante, enfim. Ou tem esse é um propósito protelatório, ou abuso do direito de defesa agindo de má fé, invoca todo tipo de defesa temerária, manifestamente improcedentes, que não corresponde à realidade dos fatos, né? Tudo de forma muito expressa, muito manifesta. Também com esse fundamento se permite antecipar os efeitos da decisão de mérito. Esse instituto foi introduzido no direito brasileiro, permitindo que se antecipe a tutela, não só nas possessórias, mas em qualquer procedimento, de regra no processo de conhecimento, mas não significa que não se possa antecipar a tutela, pelo menos parcialmente, também no processo de execução. E eu quero crer que uma penhora online, se permite realizar a penhora online, mesmo antes da citação, porque se citar o réu, ele correrá lá no banco e retirará o seu dinheiro. Então, ajuizou o processo executivo, o juiz verificando ali a plausibilidade da realização do direito. É claro que poderá vir embargos à execução, mas o título, parece-me que o título está formalmente correto, então ele pode, antes da citação, que a penhora de regra vem depois da citação, mas se permite fazer a penhora antes da citação, inclusive a penhora online de ativos em nome do devedor. Isso não deixa de ser uma tutela antecipatória da realização do direito. É claro que, por enquanto, o direito não vai ser ainda, ou o valor apreendido, o valor penhorado, não será de plano entregue ao exequente. Não, mas não deixa de antecipar em parte. O processo de execução contém dispositivos próprios que, embora não recebam esse nome, né, esse nome iuris de tutela antecipada, mas a essência é a mesma, é acautelar o direito substancial da parte. Também naquela hipótese de não se encontrar o devedor ou o executado para a citação, e se permite ao oficial de justiça, com base no artigo 653 do Código de Processo Civil, proceder ao arresto, à apreensão de bens. Pode ser visto, é claro, e é visto assim como uma medida cautelar, mas também não deixa de ter uma conotação de mérito, é para garantir o direito substancial. Mas, de um modo geral, quando falamos em tutela antecipatória, nós pensamos em processo de conhecimento, qualquer que seja o procedimento sumário, no procedimento ordinário e também para os procedimentos especiais, que são, por óbvio, refere-se ao processo de conhecimento. Então, essa tutela antecipada consiste em antecipar os efeitos de uma decisão de mérito. E aqueles dois requisitos essenciais que nós falamos, a prova inequívoca que vai levar à verossimilhança, algo semelhante à verdade, e o perigo de dano irreparável ou difícil reparação. De um modo geral, e vocês que estão me ouvindo podem confirmar isso, os juízes, de um modo geral, os juízes brasileiros, dão muita relevância a esse perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Falo por mim, não dava tanta atenção assim a esse requisito. Para mim, o requisito mais importante é esta plausibilidade. Tudo leva a crer, pelas provas até então produzidas, que o autor tem direito. Se a tutela antecipatória for requerida pelo autor, eu já antecipo que ela pode ser requerida também pelo réu. Se o réu formular pretensão em face do autor, isso nas ações dúplices ou se houver reconvenção. Mas, de um modo geral, em 99% dos casos, quem requer a tutela antecipatória será o autor. E se o autor tem a plausibilidade, tudo conspira a favor do autor, conspirar de um modo geral é contra, né? Mas vai lá essa gíria, esse neologismo. Mas tudo conspira, então, a favor do autor. Eu, particularmente, falo, se o direito parece que milita a favor do autor, todas as circunstâncias, todas as evidências, então o autor não deve tolerar ou não deve suportar os efeitos deletérios do tempo.
E sim, isso deve ser impingido ao réu. É o réu agora que vai suportar, então me dá cá o direito, autor, vá usufruindo aí até a sentença final. Isso é a tutela antecipatória. Isso foi introduzido no sistema processual brasileiro em razão da demora do processo. Senão, não precisaria disso. Se o processo fosse relativamente célere, se ele se desenvolvesse num prazo razoável, como prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição, talvez não precisasse dessa tutela antecipatória. Mas sabemos que os fóruns estão abarrotados de processo, que o processo é extremamente moroso e não se deve, sabemos todos nós, a uma desídia, a uma incúria dos juízes brasileiros. Não, em razão do atual estágio do constitucionalismo, onde se garante todas que a Constituição prevê toda espécie de garantia, inclusive um tal direito à felicidade, e as pessoas recorrem ao judiciário em busca dessas garantias. E há uma litigiosidade aberta. Se vai ao judiciário por tudo e para tudo, então está entulhado. Em razão disso, criou-se esse dispositivo como uma forma de amenizar a demora. Então, sendo plausível, aparentemente tendo o direito material, se antecipa os efeitos da decisão de mérito. Bem, em linhas gerais, eu falei com vocês sobre os contornos da tutela antecipatória no Código de Processo Civil de 1973. Se me permitem, gostaria de correr os olhos, porque logo em seguida nós vamos falar sobre o processo cautelar, também uma visão geral, e depois falaremos sobre a tutela antecipada no novo Código de Processo Civil, que eu já antecipo que é uma simbiose, é uma soma. Pegou a tutela antecipada atual, pegou o processo cautelar no estágio atual, jogou no liquidificador, misturou tudo e será a nova tutela antecipada no código que está por vir. Mas aqui, fazendo uma leitura dinâmica com você do artigo 273, para fixar essa compreensão, para que depois possamos prosseguir no assunto. O juiz poderá, requerimento da parte, só requerimento da parte, de ofício não, antecipar, total ou parcialmente, né? Pode ser um pedido inteiro, dois, um pedaço dele, total ou parcialmente os efeitos da tutela, total ou parcialmente os direitos substancial. Pode antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, na petição inicial, na petição de reconvenção, na contestação, quando a ação for dúplice, né, ou pedido contraposto, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e. São dois requisitos. Então precisa da prova inequívoca, isso já discutido na doutrina, e não me cabe aqui mais discorrer sobre isso, não precisa ser prova inequívoca. Prova inequívoca que leva a algo semelhante à verdade, a verossimilhança. Semelhança à verdade, vero do italiano, né? É vero, é verdade. Mas precisa de mais um requisito. Haja fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação. O segundo requisito é esse. Ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Precisamos de dois requisitos. A prova inequívoca que leva a algo semelhante à verdade, a verossimilhança, e mais, fundado o receio de dano irreparável e difícil reparação, ou a prova inequívoca da verossimilhança e mais o abuso do direito de defesa. O juiz deve apontar as razões de seu convencimento, estou lendo o parágrafo 1º, é assim agora e será assim de futuro, e já era assim, isso está na Constituição, toda decisão é fundamentada e não precisaria do Código repetir isso. Este Código de 73, que eu estou aqui com ele na mão, fala isso, que tem que haver a fundamentação. O que está por vir também há essa exigência. Isso não precisaria estar escrito, mas dá a impressão para o legislador ordinário que de tanto ele falar, ele repetir essa exigência da fundamentação, a exigência do devido processo legal, aí incluído o contraditório, que as coisas vão acontecer pela repetição. Repetem-se essas garantias como se fossem um mantra. Talvez porque aqui ou acolá
o juiz às vezes não obedece, não fundamenta e escreve somente na decisão: presentes os requisitos do fumo boniuris, ou da prova inequívoca que leva a verossimilhança, e mais o perigo, dano irreparável, difícil de reparação, defiro. É claro que isso não é fundamentação. A fundamentação, há que se fazer uma análise dos fatos. Há que se fazer a subsunção dos fatos à regra. A regra estabelece, se houver prova inequívoca que leva a verossimilhança, e havendo perigo, dano irreparável, difícil de reparação, ou abuso de direito de defesa, caráter protelatório, etc., etc., então pode. E olha aqui os fatos. Neste caso aqui, a prova inequívoca que leva a verossimilhança. E há também o perigo. E disseca essa questão, faz a subsunção, faz a valoração dos fatos pela norma, né? E o direito é extraído daí. É fato, valor e norma na teoria tridimensional do direito. Então, por isso está escrito no parágrafo 1º. E isso continuará assim. Eu já estou dando essa visão geral da tutela antecipatória no novo Código de Processo Civil também. Parágrafo 2º. Não se considerará a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. É assim hoje, será assim amanhã. Isso não mudará no código que está por vir. É um requisito para deferimento da tutela, é que haja reversibilidade. É que possa voltar tudo ao status quo ante. Não se defere uma tutela antecipada se essa decisão tornar-se definitiva em razão da impossibilidade de reversibilidade dos seus efeitos. Mas, pessoal, isso tudo tem que ser visto com grano salis, porque às vezes é indispensável que se defira uma tutela antecipatória. E nem sempre se permite reverter. A tutela antecipatória é provisória, deve ser possível a modificação, ela deve ser modificável, mas às vezes ocorre de não ser possível. Pense numa mulher grávida, então, alimentos gravídicos, o nascituro precisa desses alimentos, tira líquido amniótico, faz exame do DNA, percebe que é filho do José da Silva Xavier, e aí? Ele tem toda a condição de suportar ali os gastos, né, com o parto e com o próprio desenvolvimento do nascituro, então defere-se alimentos, chamados alimentos gravídeos. Paga-se a mãe, mas na verdade se destina ao nascituro. Será que é possível reverter isso? A mãe não tem condição alguma, muito menos o nascituro. E, enfim, em razão de um avanço da técnica, chega à conclusão, daqui a 9 meses ele nasceu, etc., e que não é filho daquele sujeito. Ele vai perder, o réu vai perder os alimentos. Então, por isso, o juiz não deve deferir? É claro que não. Só pesando essas garantias fundamentais, o direito à vida, né, e os alimentos passam por aí, e o ônus que se deva suportar o réu, a balança pende mais para essa garantia fundamental, o direito à vida. O que pode acontecer com esse réu? O máximo que pode acontecer, ele perder aquelas importâncias que ele pagou, ele terá ajudado uma criança que precisava, e paciência. Então não encarem a irreversibilidade como algo absoluto, senão você ficará como aquele juiz, como máquina, como um computador, fazendo a subsunção ali estrita, sem fazer essa ponderação de garantias fundamentais, né? Há que se fazer essa ponderação. E continuemos aqui a nossa leitura para se ter uma visão desse instituto da tutela antecipada no Código 73. Parágrafo 3º. A efetivação da tutela antecipada observará no que couber e conforme a sua natureza as normas previstas no artigo 588, 461, parágrafo 4º e 5º e 461-A. Bem, vai depender da natureza da obrigação. Se tratar de obrigação de fazer ou não fazer, vamos aplicar o 461 ou 461-A se tratar de entrega de coisa, fixando multa, determinando busca e apreensão, lançando mão de todas as medidas para que se possa efetivar a tutela antecipatória quando se tratar de obrigação de fazer ou não fazer. E quando se tratar de entrega, de pagamento de quantia, vamos fazer como se faz na execução provisória, e é por isso que cito o artigo 588. Vai proceder à execução por conta e risco do credor dessa obrigação, né, de quem requereu, no caso, de regra, o autor. Isso não haverá mudança substancial com relação a esse ponto. Artigo 273, parágrafo 4º. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo,
em decisão fundamentada. E também, pessoal, mediante requerimento da parte adversa. Se foi deferida a favor do autor, é indispensável que o réu requeira a modificação. Mas, juiz, essa tutela não deve estender até esse ponto, ela deve ser mais restrita, ou pleiteia a revogação. E pode pleitear a revogação, é claro, ou a modificação, em razão de alterações da faticidade, dos elementos fáticos. É indispensável também que se requeira, o juiz de ofício não poderá revogar ou modificar, porque vige no sistema brasileiro e também no sistema, por que não, no sistema romano-germânico, e não é só também no sistema romano-germânico, de um modo geral, a irrevogabilidade, a imodificabilidade das decisões judiciais. Em se tratando de decisão interlocutória, como é da tutela antecipatória, concedida antes da sentença, ainda se permite certa elasticidade. Mas o fato é que não se revoga e não se modifica de ofício. Isso encontra obstáculo no princípio da inércia, no princípio do dispositivo. E vamos continuar a nossa leitura. A tutela antecipatória hoje, no Código de Processo Civil de 73, é contemplada num só artigo, que contém 7 parágrafos, dessa forma. E vamos para a leitura do 5º. Concedido ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. Tutela antecipatória que pode, no sistema atual, ser requerida juntamente com a petição inicial. Ela pode ser requerida juntamente com a petição inicial ou depois dela, pode ser. E ela pode ser deferida liminarmente, no limiar, o juiz olhando a petição inicial, na qual há um requerimento de tutela antecipatória, e verificando a prova inequívoca que leva à verossimilhança, o perigo de dano irreparável, ou aqueles outros requisitos. O juiz então defere. Isso é uma decisão interlocutória, porque decide questão incidente no processo. E dessa decisão, evidentemente, cabe agravo do instrumento. Mas pode essa tutela antecipatória ser requerida a qualquer tempo. Antes da sentença, é verdade. Se for no tribunal, na fase recursal, nós requeremos, de um modo geral, a tutela antecipatória recursal. E essa tutela antecipatória pode ser concedida numa decisão interlocutória ou pode ser concedida até a sentença final. Isso muda? Não, isso não muda, mas há uma ampliação, porque a parte poderá, no sistema que está por vir, e nós vamos falar dele, requerer a tutela antecipada antecedentemente. Requerer a tutela antecipada antes da petição inicial definitiva. Hoje isso não é possível em termos de tutela antecipatória. É possível no processo cautelar, requerer a tutela cautelar em caráter antecedente. Mas no sistema que está por vir, no novo Código de Processo Civil, será possível requerer a tutela satisfativa com base na urgência em caráter antecedente. Mas sobre isso nós vamos falar depois. Enfim, 273, concedido ou não a tutela antecipada, prosseguirá o processo até o julgamento final. Parágrafo 6º. A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Pessoal, aí, neste particular, não precisa de prova inequívoca que leva à verossimilhança, não precisa do requisito do perigo de dano irreparável. Ora, se o autor afirma, faz uma afirmação, um ponto, e esse ponto não se transforma em questão em razão da irrequisitação do réu, ele torna-se incontroverso. No final, isso seria caso para julgamento antecipado. E aqui, neste código vigente, permite a antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Este dispositivo, este parágrafo 6º do 273, não vai figurar no novo sistema como tutela antecipada. E sim, mais do que isso, é como uma causa para julgamento antecipado parcial do mérito, uma tutela já definitiva. Definitiva, é claro, sujeita a recurso, mas definitiva porque sobre ela o juiz terá emitido não um juízo delibatório, não um juízo de deliberação, um juízo provisório, mas sim um juízo definitivo, dessa forma. Pessoal, vamos ler o último parágrafo. Parágrafo 7. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, então ele requer como tutela antecipada. É de mérito, é substancial, mas que na verdade, na essência, ontologicamente tem natureza cautelar.
o juiz, quando presente os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. Olha, ele está requerendo aqui uma providência de natureza cautelar. O juiz não poderá mais indeferir. Aqui não está previsto de requerer providência de natureza cautelar como tutela antecipatória. Mas se requerer uma tutela cautelar, mas que na essência é antecipação de tutela, também se permitirá. E isso vai prevalecer com muito mais razão no sistema que está por vir. No novo Código de Processo Civil, é o que nós chamamos de fungibilidade. Aliás, por falar em fungibilidade, já antecipo que no sistema que está por vir, há essa junção, essa mistura, liquidificador, essa simbiose entre tutela antecipada e tutela cautelar. Bem, para você que é um profissional do direito, nem precisaria de todas essas explicações. Esse instituto é por demais conhecido. Mas para você que está começando agora no direito, é importante que você tenha essa compreensão desse instituto importantíssimo, antecipação dos efeitos da decisão de mérito, quando a pessoa aparentemente tem o direito milita a seu favor e há um perigo de dano irreparável e difícil reparação, e então ele não deva esperar 1, 2, 10 anos por uma sentença ou um acórdão definitivo. E é nesse contexto que se entra a tutela antecipada. Vamos por aqui encerrando esse bloco e até daqui a pouco.